1, 2... No ar! É a 20ª! Meu Deus do céu, como é que estão deixando a gente fazer esse programa? Como é que acontece isso, gente? O entrevistado já está com vergonha, nós estamos atingindo a nossa meta. Para você ter uma ideia, quem está com a gente tem o Júnior, que é o nosso patrono aqui, o Gildo, que é a nossa inspiração e fundamentação desse programa, o André, que é meu parceiro no lado mais sério, a Grace, que dá o toque de perfume nesse ambiente, e ninguém mais, ninguém menos do que John Oreovicz. Come on, John, let's go, and thank you very much for your attention and presence here with us. We are very happy to take you there. Thank you. Just talking to folks from Brazil just brings back so many great memories for me. So thank you. Muito obrigada. Simplesmente estar aqui falando com pessoas do Brasil trazem tantas memórias boas para mim. Então, eu que agradeço. Olha, pessoal, você que está assistindo aqui agora, antes de a gente começar a bombardear o nosso convidado. So for everyone else that's watching the show, so before we start to bombard our guests with questions, eu vou pedir, por favor, inscreva-se no nosso canal, participe da nossa programação. I ask you, please subscribe to the channel and participate with us in what's going on here. Eu vou fazer já a primeira pergunta. John, você já se inscreveu no Indycar Brasil? First question is, John, have you subscribed to Indycar Brazil YouTube channel? I cannot tell a lie. No, but at the end of this program, I will. Eu não posso mentir, então a resposta é não. Watch that subscriber count. Então, até o fim do programa, eu te prometo que eu vou fazer isso. Pode observar a contagem dos inscritos no canal. I like the page on Facebook. Eu curti a página no Facebook. Maravilha. Só para você que é um pouco mais novo, o John, ele tem uma carreira muito pequena no automobilismo. Yeah, if you're one of the younger people getting involved in this, John has had a very short journey and career in auto racing. Of course. Isso é uma brincadeira, é um deboche, por favor. Of course, I'm just being silly. O John, ele é autor de um dos principais livros que conta a história da separação, da cisão kart e IRL. John is very accomplished, and he is the author of a great book, the greatest book, that tells us the story of the great split. And there's the book. Júnior, começa aí, por favor. Júnior, começa, por favor. Júnior, you have the first question. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que nos prestigiam. John, muito obrigado. So good evening, everyone watching this show. Good evening, John. Thank you so much for being here. Thank you. It's a pleasure. E a minha pergunta é, John, aproveitando que você mostrou esse livro, terá tradução em português esse livro? So, John, since you showed us the book, my first question to you is, will there be a translation of this book into Portuguese? That would be great. I don't know how big IndyCar racing is in Brazil right now, but during that era, in the late 1990s, it was massive. Seria maravilhoso. Eu não sei quão grande a Fórmula Índia no Brasil hoje em dia, mas na era em que essa história aconteceu, que está relatada no livro, realmente era muito grande os fãs do Brasil. Of course, there was the oval race in Rio during the kart era. Durante a era do kart, tínhamos o circuito oval no Rio. So many Brazilian drivers, sponsors, a nice flavor added to the kart series. E haviam tantos pilotos brasileiros, tantos patrocinadores brasileiros ali, que adicionaram realmente um sabor muito gostoso nas corridas. And of course, this year you've got Elio Castroneves with
Indy 500 win number 4. So perhaps that has sparked interest again. I would love to see the book in Portuguese. E esse ano nós temos Hélio Castro Neves com a quarta vitória na Indy 500, então com certeza o interesse tem crescido e eu adoraria ver esse livro em português. Next, próximo. Gildo, por favor, Gildo, dê o seu boa noite ao nosso amigo John. Então vamos lá, seguindo as regras. Boa noite para todo mundo. Antes da minha pergunta, eu gostaria de agradecer a presença dele aqui e dizer que é um privilégio sempre estar com ele, seja no ambiente esportivo, seja numa live. First of all, good evening, everyone. I want to start by saying thank you, John, for your presence here. It's always a great pleasure to be with you, be it in a sporting event or in a live situation like this. It's always a pleasure. Thank you. E por isso eu sou muito, muito grato a ele, porque estas pessoas que estão aqui hoje realmente são fãs e merecem toda a atenção que a gente possa dar. So I'm very thankful to you for being here because these people that are here and watching are true fans of the sport. So this is the nicest that we could offer them. So that's great to hear. I love to hear that the support from the fans in Brazil, because honestly, you go back to Emerson Fittipaldi, and he was such an important part of the international aspect of IndyCar racing as it developed in the 1980s. So I'm very happy to hear that. Muito obrigado você por dizer isso. É muito interessante ver esse carinho todo vindo do Brasil, porque se você olhar para trás, você vai até a era de Emerson Fittipaldi e o impacto que aquilo tudo teve até agora nas corridas, né, que acontecem no Brasil. Bem, a minha pergunta é, na sua opinião, realmente aconteceu a internacionalização da Fórmula Indy? So my question to you is, in your opinion, did Indy racing truly became internationalized, globalized? Almost. Quase. I think that as the 1990s developed, it was starting to trend that way. Eu acho que no começo do 1990, na era de 1990, eu vi que as coisas estavam indo para aquele lado. And it continued that way in the second half of the 90s with Brazil and eventually England, Germany. And of course there was always Canada, and then Mexico made a comeback as well. E do meio dos anos 90 para frente, nós vimos que teve muito disso com o Brasil, Alemanha, México, Inglaterra, e o México, por último, também entrou. Então, houve um pouco disso. To me, one of the best parts of the kart era was the way it took the best of American racing with oval tracks and Andretti and Unser and Danny Sullivan and Rick Mears with a new international flavor with Emerson and Nigel Mansell as for example, to start. Eu acho que para mim a parte mais importante, mais interessante disso tudo foi o sabor que aconteceu quando trouxemos um pouco do americano, do esporte americano para outros países. Aí ele mencionou uma gama de corredores que vocês conhecem melhor que eu, todos os nomes. I'm lacking on the names that you mentioned. So many people, but it's okay. Yeah, that's what I told them. I'm sure you know all the names he just mentioned, but when they all came together, it added a different flavor to the whole sport, right? John, so quando eles se juntaram novamente, deu um sabor especial ao esporte. Me desculpe, foi ao contrário. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui no Ele está chat. Respondendo ainda, Fábio. Desculpa, sorry. John, please. So the split, the 96 split, it slowed down that progress they were making. Então, essa separação que aconteceu em 1996 diminuiu um pouco o ritmo desse sabor todo que estava sendo misturado. Because the IRL side
decided that they wanted it to be more American. Porque o pessoal da IRL decidiu que eles queriam que fosse mais americano. I think in retrospect, that was a mistake and that the IRL should have welcomed the international, every aspect of the international bit from starting with the money. Eu acho que, na minha opinião, isso foi um erro. Eu acho que a IRL deveria ter recebido tudo que vinha, os contatos, a internacionalização e principalmente os recursos, o dinheiro, né? So that was one of the negative effects of the split is it really hurt the international aspect of IndyCar racing. It brought it back to America, and who knows now whether it can embrace that international outlook again. Então, esse foi um ponto negativo dessa separação, porque ele tirou aquele investimento, aquele contato e trouxe de volta para a América. Então, quem sabe se um dia eles vão conseguir fazer esse retorno. Beleza. Eu vou te fazer uma pergunta, John, sobre o senhor Andrew Craig. I would like to ask you a question, John, about Mr. Andrew Craig. Nós o entrevistamos aqui algumas semanas atrás e sempre foi comigo quando eu trabalhei com a categoria cavalheiro. We interviewed him a few weeks ago here, and just like it was before when I had a privilege of working with him, he has always been such a gentleman. Mas, come on. Oh, I was going to say, I had a very positive relationship with Andrew, both during the time that he was with CART and since then. Eu tenho que dizer que eu sempre tive uma relação muito agradável com ele, desde quando ele estava na Fórmula Kart e depois. É errado dizer, John, assim, a opinião que eu tenho do que eu convivi, Gildo e eu convivemos. So my question is based on what I experienced in my time working, and also Gildo working together at the same time. É errado dizer que a saída do Andrew Craig impactou os negócios? Would it be wrong to say that his leaving impacted the business? Yes, I think it's fair to say that. Eu diria que é justo dizer isto. I don't think Andrew got the credit he deserved for keeping CART unified and progressing in the later half of the 1990s. Eu não creio que o Andrew tenha recebido o crédito que ele merecia por manter a Fórmula Kart e tudo aquilo acontecendo e gerenciando tudo aquilo nos anos 90. I don't think anyone really could have been successful in his position as the leader of CART, given the attitude that the IRL had, that it was willing to do almost anything to try to gain credibility. E baseado na atitude que o pessoal da IRL teve, tentando ser muito ganancioso e conseguir mais e mais e mais, eu não creio que ninguém teria tido condição de fazer um trabalho melhor. He was a very effective manager, and again, I don't think anyone could have succeeded in his position in those circumstances. Ele era um ótimo gerente e eu não creio que ninguém teria conseguido realizar o trabalho que ele foi feito naquelas circunstâncias em que ele trabalhou. And honestly, one of the things he had going against him was the fact that he was not American. He was English, Swiss, and uma das coisas que ele tinha contra ele naquela época era o fato de que ele não era americano. Ele é inglês, suíço, então. And with the IRL saying, well, we need to be more American, they used the fact that CART had an English leader and the fact that CART at the time was based in Detroit instead of Indianapolis. E eles estavam batendo muito na tecla de que tinha que tudo aquilo ser mais americano, mais americano. Então, eles não ficaram satisfeitos, né? Queriam tudo baseado na Indianápolis. John, uma outra pergunta. Como eu te perguntei do
Andrew Craig. John, I have another question. Just as I mentioned to you, Andrew Craig. É correto dizer que o golpe foi por Bob Rahal, Perry Patrick e outros caras, foi impactante para a queda da CART? Would you say that Bob Rahal and Perry Patrick. Yeah, would you say that those guys were impacted by this coup that happened? I think CART decided that they were not going to continue with Andrew. This was 6 months before the end of his contract. Eu acho que o que aconteceu foi que a CART decidiu que eles não queriam continuar com o Andrew, e isso foi 5 minutos antes do... 5 minutos. Isso foi 6 meses antes do final do seu contrato. I'm trying to kill my phone here. I just did that. It's just... Quem sabe faz ao vivo. I'm so sorry. I'm trying to silence. All right. Nós temos o nosso chat aqui, pessoal, e eu convido vocês a participarem. Eu já tenho aqui 2 questionamentos do nosso amigo Everton Ruppel. John, é possível falar que, mesmo com esse downsizing que nós temos de pilotos brasileiros, o Brasil ainda continua sendo um bom mercado para IndyCar hoje? This is a question that comes from someone who's watching online. The question is, even with the downsizing of drivers in Brazil at this time, would you say that Brazil is still a viable option for IndyCar? Everton, I recognize the name, so. Reconheço o nome de Everton, que fez a pergunta. Yes, I think so. And I believe that Mr. Penske's #1 objective is to stabilize and try to grow the oval portion of the American schedule. Eu creio que sim, creio que é possível, e eu acho que a missão principal do Mr. Penske é what did you say about the oval? I'm sorry, I skipped a bit. I think the #1 objective is to focus on the American races and bring a few more oval tracks in. Eu creio que o foco principal dele, o objetivo principal, seja esse foco nas pistas, circuitos ovais, e valorizar os que já existem e trazer ainda mais. I think if the economic conditions permit IndyCar to start looking more international, I think Brazil will be very close to the top of the list. Eu creio que se as condições financeiras permitirem, e eles decidam levar isso mais para o lado internacional, eu creio que o Brasil seria um grande candidato. There's already some history there with the races in Rio and São Paulo. Porque já existe uma história, né, de corridas no Rio e também em São Paulo. Maravilha. It's wonderful. Você, em 2001, você já estava fora da PacWest, certo? So in 2001, you had already left PacWest, is that right? Right, I was there in 97 and 98. Sim, eu estava lá em 97 e 1998. Então, como um jornalista, como um escritor, o que você acha quando você viu Scott Dixon pela primeira vez? So as a writer, as a journalist, what did you feel when you saw Scott Dixon for the first time? I've known Scott Dixon since the very start of his American career. Eu conheço ele desde o comecinho da carreira americana dele. When I left PacWest and I went back into the media in 1999, one of my clients was New Zealand Speed Sport magazine. E quando eu saí da what is the name? I'm missing. PacWest. Quando eu saí da PacWest e fui para outro lugar, o meu primeiro cliente era essa revista da Nova Zelândia. So this was when Scott Dixon was a rookie in Indy Lights, and he drove 2 years Indy Lights. E ele, naquela época, ele era um iniciante na Indy Lights e ele correu pela Indy Lights por
2 anos. The second year, 2000, he drove for PacWest in Indy Lights. E a próxima vez ele correu pela PacWest, PacWest. a Indy Light. Sorry, guys. I was still kind of an unofficial PacWest team member, and they asked me to help out a little bit with Scott with his, media relations and such earlier in his career. Naquela época eu ainda estava meio extraoficial ali, e eles me pediram se eu poderia dar uma força para ele, ajudando ele com a parte de imprensa, relações públicas dele por ali. Scott moved up to IndyCars in the kart series, and he had his 2001 season with Mauricio Gugelmin as his teammate. E ele mudou para a Fórmula Indy e ele teve Maurício Gugelmin como seu colega de equipe no primeiro ano. Mauricio is a great gentleman and a great human being, and I think he was a good life coach for Scott because Scott was only 20 years old. O Scott só tinha 20 anos naquela época e o Maurício é um cavalheiro, um ser humano incrível, e ele foi um bom modelo de vida para o Scott. You can see the similarities between Mauricio and Scott in the way they carry themselves with dignity, and they're good family people, and they're just generally good human beings. E você pode olhar os dois e você vai ver semelhanças. Eles são pessoas éticas, pessoas de coração bom, pessoas de família. Scott's obviously a great race car driver with the championships and an Indy 500 win, but he's a better human being, and that's the best thing I can say about him. E o Scott é maravilhoso em tudo que ele faz, e principalmente como piloto, tendo vencido a Indy, mas o que eu mais admiro é ele como ser humano. Maravilha. André, por favor. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Eu queria perguntar para ele qual foi o ponto crucial da cisão kart e IRL. My question to you is, what was the most crucial point in this split of kart and IRL? Wow, that's a tough question to answer. É uma pergunta muito difícil para responder. The first major point was July 1995. O primeiro ponto foi julho de 1995. When Tony George declared that the IRL would save 75% of their field for IRL points leaders. E foi quando Tony George decidiu que 75% do campo dele seria guardado para os corredores da IRL field. For those, he declared that 75% of their field would be for the IRL points leaders. Seria guardado para os líderes com boa pontuação deles. 75%. The kart people did the math, and they realized that if they didn't, it realized that theoretically there would only be 8 open places in the Indy 500. Eles fizeram as contas, o pessoal do kart, eles chegaram à conclusão de que haveria somente 8 posições abertas, 8 possibilidades na Indy 500. This guarantee of holding most of the field for the IRL leaders became known as the 25-8 rule. E essa situação de ter separado 75% para o grupo do IRL e os outros 8 ficou conhecido como a regra 25/8. That was an extremely important moment. And then during the actual split itself, when it was IRL versus kart, esse ponto foi muito importante, muito crítico. E quando chegou nesse momento, que era o IRL contra a kart, there became a technical disagreement in 2001 between Honda and Toyota that kart officiated very badly. Houve desentendimento entre Honda e Toyota e o kart gerenciou essa situação de uma maneira muito pobre, muito ruim. This made Honda withdraw from kart,
Toyota followed very soon, and it was just a very major turning point in which the momentum changed from kart to the IRL. E foi uma situação que a Honda decidiu tirar o time de campo, Toyota logo em seguida também, e esse foi um momento muito difícil, muito áspero para o IRL. Kart IRL. Yeah, I think those were two very important moments that made a difference. Eu acho que esses são dois pontos muito críticos que realmente fizeram a diferença. Tem um outro ponto que eu queria falar, por acaso, casa com a saída da Honda e Toyota. There's another point I'd like to bring up, and it ends up going with the exit of Honda and Toyota. Que foi a saída da FedEx como title sponsor. It was when FedEx left as their title sponsor. A FedEx suportava a categoria com transporte internacional e a partir do outro ano já não teria isso e nós sabemos que é caro. FedEx did all the transportation for their international races, and by not providing that, we knew that it would be very expensive. The FedEx deal, it looked like a better deal for kart than it was. O acordo com a FedEx parecia para a kart que era muito melhor do que na verdade era. It gave them a well-known title sponsor, but they weren't getting a lot of money out of it. Eles ganharam um patrocinador com um nome muito forte, mas eles não estavam ganhando muito dinheiro com isso. When FedEx saw that kart was starting to struggle, they left very quickly. E quando a FedEx percebeu que o kart estava começando a sofrer, ficar uma situação difícil, eles saíram de campo muito rápido. Yeah, and that with everything else that was happening in kart at that time, with Honda leaving and Toyota getting ready to leave, it just looked very bad for them. E com tudo que já estava acontecendo, com a saída da Honda, também a saída da Toyota, e agora a FedEx saindo, acabou aparentando muito ruim para eles. You had Penske going to the IRL, you had Ganassi going to the IRL. Penske e Ganassi estavam indo para IRL. It was like rats deserting a sinking ship. Parecia que eram os ratos correndo de um navio que estava afundando. John, eu preciso fazer uma pergunta para você. There's a question that I must ask of you. Are you ready for? Você está Oh, preparado? sure. Are you ready Driven. for the question? Oh, this is the comedy part of the show, right? Essa é a parte do cômica do show, né? Pessoal, para quem não lembra, Driven, no Brasil chamado Alta Velocidade, foi a tentativa mais patética, mais estúpida que eu já vi sobre um filme de corrida. So if you don't know what we're talking about, Driven is, in my opinion, the most pathetic attempt at a car racing movie. I thought I heard the word stupid in there somewhere. So. He did. Pathetic and stupid. He did say patético e estúpido, né? Good Portuguese, John. Oh, it's funny. I tried to learn Portuguese when I was with PacWest, and I learned 3 or 4 phrases, and I can't repeat any of them. If you know Brazilian race car drivers, you probably understand why. Absolutely. Ele falou, quando eu comecei a trabalhar com PacWest, eu tentei aprender um pouco de português, mas foi muito complicado. Eu aprendi 3 ou 4 frases de português, mas nenhuma delas que eu poderia repetir aqui nesse show. Uhum. E se você conhece os corredores, os pilotos de carros, com certeza você deve imaginar quais são as frases. Ainda mais que foi o Maurício Gujomin que ensinou, né? Yeah. Joe Tanto wasn't Brazilian, was he? Joe Tanto não era brasileiro, era? Não. Não. De 80, para quem não sabe, foi Sylvester Stallone. Oh, wow. Sylvester Stallone, ok. All right. E, John, vamos falar aqui de novo. Esse filme foi uma vergonha. The movie was a shame.
Foi tão vergonhoso que a categoria ficou com cara de nuvens. It was pretty terrible. Ele disse que foi realmente terrível. He said it was so awful that the whole category looked silly, driven and Os it's in the carros book. eram lindos naquele ano. As pinturas eram lindas. E fizeram isso. Time flies. It's in the PacWest book because the team in the movie was based around the PacWest team because Motorola and Nextel essentially paid for that movie. Então o time da PacWest estava, obviamente, no filme, porque eles basicamente, Motorola e Nextel basicamente pagaram todas as despesas do filme. Mas foi uma vergonha. Good photography, but Yeah. now I want to watch the movie. O filme era tão ruim que eu quero assistir. Terrible acting and even worse writing. Terrível atuação e o manuscrito do filme pior ainda. Podre. Roteiro do filme pior ainda. Podre, eu só posso dizer isso. He thinks it's rotten. That's the definition. Yeah. Você assistiu o Rush? I don't think so. Did you watch Rush? That's an interesting question for me, personally. Essa pergunta é muito interessante para mim, pessoalmente. No, the short answer is no. A resposta curta é não. Here's why. E aqui eu te digo por quê. When I got into racing, it was in 1975. Quando eu entrei nessa história de corridas foi em 1975. Even though I was a 10-year-old kid living in Indiana, I was a Niki Lauda fan. E mesmo que eu era uma criança de 10 anos morando em Indiana, eu era um fã do Niki Lauda. So even though I was 11 years old, I lived the James Hunt Niki Lauda battle as well as a kid in America could do through newspapers and the few races that were on TV. E com 11 anos eu vivi a batalha do Niki Lauda e do what is the second name? Niki Lauda and James Hunt. Eu vivi tudo aquilo aqui da melhor maneira possível, lendo as notícias, assistindo as notícias, lendo o jornal, me informando da situação. The whole Niki Lauda story was very close to my heart, and it was disappointing on the couple of occasions when I've met him as an adult. E a história de Niki Lauda foi muito pessoal para mim, muito querido no meu coração, e quando o encontrei pessoalmente foi um desapontamento muito grande. He's a guy that you had to meet on his terms, not yours. Ele é um cara que você tem que conhecer no território dele, nos termos dele, não nos seus. Bem europeu. Having grown up studying Niki Lauda, almost as much as I studied IndyCar racing. Tendo crescido estudando o Niki Lauda tanto quanto eu tenho estudado a Fórmula Indy. And it hasn't stopped. I've read 2 Niki Lauda books in the last 6 months. E não parou lá atrás. Eu continuo lendo. Eu li 2 livros sobre Niki Lauda o mês passado. I can't bring myself to even watch a fictionalized version of it. E eu não consigo me fazer sentar e assistir um filme, nem que seja a versão fictícia dele. I wouldn't be able to enjoy it. I would just say, that's wrong, that's incorrect. I would just, Eu nunca ia conseguir sentar e assistir o filme, eu ia ficar falando o tempo todo, isso aqui está errado, isso aqui é incorreto. So I want to keep my own memories of it. And I did one day on Telemundo, a Spanish language channel, I saw about a 5-minute sequence without any dialogue. And just from the video, I'm like, no, thank you. E eu assisti há algum tempo atrás uma série, era somente a imagem sem palavras por 5 minutos na Telemundo, que é uma rede de fala espanhola, e eu falei, não, muito obrigada, não quero assistir isso. Vou ficar com as minhas memórias. Other people say good things about it, and I don't want to trash it because I personally haven't seen it, but I don't want to see it for personal reasons. E algumas pessoas dizem ótimas coisas a respeito disso, e eu não vou falar mal deles, mas o que acontece é que eu pessoalmente não quero assistir por motivos pessoais. Eu tenho isso que você tem com o Alonso Jr.
Eu realmente fico muito irritado quando falam mal dele perto de mim. I feel the same way you do about I'll answer Junior, because I get really upset when anybody says anything negative about him around me. I am a huge fan of him. Eu sou muito fã dele. Uhum. Wow. Você ficou sabendo essa semana que... There he is, the rat. Aí está o rato, olha aí está o rato. That's what, 78, 79? I see the Parmalat hat. Eu tô vendo o chapéu da Parmalat, foi... É isso que ele tá vendo? Foi. 1982, quando Nine- eu trabalhava na Fórmula 1. 1982, Oh, okay. when I worked in Formula One. Nice. The hat. There he is. Ali ele está. Wow. John, mais uma pergunta. Como é que você vê hoje o pacote de mídia das equipes e o pacote de mídia para a categoria? John, how do you see today the media pack for the teams and the media pack for the category, the championship? How do you see that? I don't see a lot of traditional real media coverage. Eu não vejo nada de uma cobertura real. Everybody wants to control their message, whether it's a driver, whether it's a team, whether it's IndyCar itself. Todos querem controlar a sua mensagem, seja ele o piloto, seja ele a empresa, seja ele a corrida em si. They all want to use their social media channels, and they don't have they don't want to see objective commentary. Eles querem todos usar os seus canais de mídia social e eles não querem ver nenhum comentário objetivo a respeito. It's all about putting out a common message. E tudo que eles querem é colocar uma mensagem que seja coesa, comum a todos. For example, if you look on Twitter over the last 2 days, every IndyCar driver has said, look, our TV ratings are up 30% over last year. Por exemplo, se você olhar no Twitter, nos últimos 2 dias do Twitter, você vai ver que cada um dos pilotos disseram, olha só, os nossos números os nossos números, né? O campeão, nossa audiência, subiram 2 pontos essa semana. Todos eles falaram a mesma coisa. If you were to be an objective commentator and say, that's great, but those numbers are less than half of what they were 25 years ago, they get upset. Se você for um comentário objetivo e disser, isso é ótimo, só que isso aí é menos de 25% do que eles eram no passado. Eles vão todos ficar muito bravos. So I think it's created a very confrontational and negative relationship between PR and media. Então, eu acho que criou uma situação de confronto, muito confronto, e não agradável entre o pessoal das relações públicas e mídia. PR people get upset at media for simply doing their job. O pessoal das relações públicas ficam muito bravos com o pessoal da mídia por fazer o trabalho deles, simplesmente. In the case of IndyCar, Roger Penske was one of the very first people that tried to use the media as a PR tool. E no caso da Fórmula Indy, o Mr. Penske foi um dos primeiros a tentar usar a mídia como uma ferramenta de relações públicas. Sometimes even Mr. Penske doesn't understand the role of the media is to provide objective commentary and not necessarily to be a cheerleader and just say what they're told to say. E até mesmo o Mr. Penske às vezes não entende o papel que a mídia tem, que não é para estar ali animando e falando aquilo que todos querem ouvir.
mas ser objetivo em dizer aquilo que realmente está acontecendo. Did I answer the right question? Eu respondi a pergunta certa? Sim. Yes, you did. John, mais uma pergunta do chat, pelo nosso amigo Everton Ruppel. So I will ask you, please, say hello to Everton. Hi, Everton. I recognize your name. I said that earlier. Thank you for being such a big fan. Everton, eu reconheço o teu nome, muito obrigado por ser um grande fã, e eu realmente reconheci o teu nome antes. Hoje ele nem dorme. He won't be able to sleep tonight. Every day I see is born on this day. Exatamente, born on this day, todo dia. John, vamos lá. No seu tempo de PacWest na CART, During your time with PacWest in CART, a gente tinha notícias dos passos da IRL que estavam crescendo sobre a CART. we had news of steps going on IRL that were growing over CART. Aí eu te pergunto, como é que foi isso, assim, no seu entendimento? Primeiro você esteve lá dentro da equipe e depois você foi trabalhando ali por fora. Como é que foi isso para você? Qual o seu entendimento? Well, how do you understand all that, since you were first working for them and then working basically around it? So how did you see all that, the information? So in 97 and 98, the years that I worked for PacWest, 97 e 98 foram os anos que eu trabalhei para PacWest. the IRL was still very small. A IRL ainda era muito pequena. Everyone on the CART side considered the IRL as a joke. E todo mundo no kart, na Fórmula Kart, considerava que o pessoal da IRL era uma piada. Né? For many of us who believed that the CART formula was better, we still find it hard to accept that it's somehow lost. E para todos nós que acreditávamos ali que a kart era muito melhor, ainda para nós a ideia da IRL é uma coisa que está perdida. Certainly during my time at PacWest, 97, 98, nobody on the CART side viewed the IRL as a serious threat. Durante o tempo que eu estava lá, 97, 98, nós todos ali da kart nunca vimos a IRL como uma ameaça para nós. It really didn't start to change until 2000 when Ganassi went to the Indy 500 and won. That started the landslide. E isso não começou a mudar até o ano 2000, quando o Ganassi veio para a Fórmula Indy e ganhou as 500. Então, ali foi que começou a avalanche, né? Começou a cair tudo. For me, there was one oh shit moment when I knew it was really going the IRL's way. Para mim, teve um momento que eu falei, blip, blip, aqui a situação vai virar para a IRL. It came in 2002. Esse momento aconteceu em 2002. I went to the kart race in Japan and I talked directly to the two top Honda executives. Eu fui até o escritório no Japão e eu falei pessoalmente com os dois mais altos executivos. Tony George and IRL people came to that kart race in Japan. E o Tony George e o pessoal da IRL foram até essa corrida que aconteceu no Japão. The Honda people said, no, we have no interest at all in the IRL. E o pessoal da Honda disse, não, nós não temos nós não temos interesse algum no IRL. 2 or 3 weeks later, during Indy 500 time, I was driving in downtown Indianapolis to go to dinner. 2 semanas e meia depois disso, na semana da corrida, eu estou dirigindo em Indianápolis, indo jantar. I saw a Honda PR person walking on the street. I thought, why is this person here? Oh, shit. Eu estava dirigindo, indo para o meu jantar, e de repente eu vi uma pessoa que eu sabia que era da Relações Públicas da Honda. Eu falei, mas que merda é essa? O que está acontecendo aqui?
The next day, Honda announced that they were starting an IRL program, having basically 10 days earlier lied directly to my face. E no próximo dia, eles anunciaram que eles estavam começando um programa da IRL, mesmo que há 10 dias atrás eles tinham mentido claramente, olhando no meu rosto. So there's that, for me, that's personally a moment that I experienced in the split where I had a light bulb go on over my. E para mim, pessoalmente, esse momento foi muito, muito dramático, porque eu tive um momento pessoal da ruptura, né? E ali mesmo acendeu uma luz na minha cabeça do que estava acontecendo. Wow. Again, I hope I answered the question the right way. Mais uma vez, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E se ele não responder, por favor, repita que a gente tenta de novo. And I told them, if it's not exactly what you want, just repeat your question and we'll keep trying. Okay. I believe so much. Filho. That Honda story is a good story, though. Yes, it is. Essa história da Honda realmente é uma ótima história. É. Uau. Bem, John, eu gostaria de saber qual a vitória mais saborosa, aquela que te trouxe mais, assim, tesão. Se John, foi aquela... Desculpa, go ahead. Vai, continua, André. Continua. Assim, querendo saber se a vitória que te deu mais tesão, se foi aquela do Mark Blundell em Portland ou a do Maurício Gugelmin em Vancouver. So which one of these races gave you the most excitement? André, eu quero que você repita, o Júnior, repita o nome dos rapazes de novo. Vancouver? Yeah, I know, I heard. You heard that? Yeah. And so which one of those brought you the most excitement? so the first one he mentioned, Mark Blundell, Portland, 97. Okay, Blundell, Portland, 1997. That was the first win for PacWest. Aquela foi a primeira vitória para a PacWest. That was the first win for me as the PacWest PR person. E também a primeira vitória para mim como relações públicas da PacWest. I had no idea what the hell I was doing. E eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali. So by the time Mauricio won at Vancouver, então, quando chegou a hora que Maurício venceu em Vancouver, I had the Portland race and then Mark won again at Toronto. Nós tivemos a corrida de Portland e daí o Marco ganhou em Toronto. So when Mauricio won in Vancouver, I at least had the experience of knowing how to handle myself and handle the situation. Então, quando o Maurício ganhou em Vancouver, pelo menos eu tinha uma noção do que fazer, como eu devia me comportar, como eu devia guiar o meu time. The other thing that made Vancouver very special. A outra coisa que fez Vancouver ser muito especial. Mauricio had been with the team for nearly 3 years, and he was kind of viewed as the team leader and the heart of the team. Maurício já estava com a equipe há 3 anos e ele era visto ali como um líder, como o coração da equipe. Mauricio had a very strong 97 season, and people expected him to be the first race winner for PacWest. O Maurício tinha tido um ano fantástico em 97 e todos esperavam que ele continuaria sendo essa potência toda para a PacWest. So there was definitely a special feeling within the team simply because Mauricio had been there longer and had deeper relationships. Então tinha um sentimento acontecendo ali com a equipe, simplesmente pelo fato de que Maurício havia estado com a equipe já há 3 anos e eles tinham expectativas sobre o que poderia acontecer. My personal memory from Vancouver is that Bruce McCaw, the PacWest owner, had scheduled a team party the next day on the other side of the U.S. border in Washington. E uma memória que eu tenho é que o dono da empresa, que ele mencionou aqui, tinha marcado uma festa, mas não no Canadá, do lado de cá, do lado americano, né, da fronteira. A lot of the team got out of there as quickly as possible because they wanted to go and celebrate. E uma parte grande da equipe saiu de lá o mais rápido possível, porque eles queriam sair para comemorar. I remember being at the track at about 10 o'clock at night. I don't know, some of the Brazilian journalists might remember the Hollywood bus.
E eu lembro de estar na pista umas 10 horas da noite. Alguns dos jornalistas brasileiros vão lembrar do ônibus de Hollywood. And I realized that I was the last one there. And it was just, it was just kind of a neat feeling just to be the last guy working for the team on that very special day for the team. E de repente eu percebi que eu era a última pessoa ali, né? Então foi um sentimento muito, muito bacana que rolou, porque eu percebi que eu era a última pessoa ali trabalhando para o benefício do time. And it looked like we'd finished the season even better. Mauricio crashed on the last lap at Laguna Seca and would have finished second. E parece que nós terminaríamos o ano ainda de uma maneira melhor, mas Maurício bateu, né, na Laguna Seca. And then both cars ran very strongly at Fontana at the last race of the year, and Mauricio was on pole position with a 240-mile-an-hour lap. Então, o Maurício estava na pole position com 240 milhas por hora, ganhando a pole position, e 240. 240 milhas por hora que deu a ele pole position. E ele conseguiu o pódio. Mauricio had a tire problem and he finished fourth, but Mark won the race, and that was arguably the best day of the year for the team as a whole. O Maurício teve um problema com o pneu e terminou em quarto lugar, mas o Marco conseguiu o pódio. Então, para nós ali era o melhor que poderia acontecer para a equipe. Maravilha. Eu vou Wonderful. perguntar um pouquinho aqui do chat, mas como está ao vivo, não tem como editar. Eu peço desculpas a todos vocês. I have to bring in some questions from our chat, and since we're live, we cannot edit anything, so please apologize. Minha garganta está realmente ruim. Eu estou tendo que beber água toda hora e às vezes eu estou tossindo. Então, vocês, por favor, me desculpem. My throat is very sore, so sometimes I'm coughing, so I apologize for that. Drinking water all the time. O nosso amigo Douglas, que ele infelizmente não está aqui. Say hello to Douglas, please. Hello, Douglas. Yes. Como é que você viu o Super Sub, Roberto Moreno, pela PacWest, pela Newman Haas e depois pela Patrick? Yeah. Roberto Moreno, how do you see all that from those three different teams, right? Super sub. Everybody that works with Pupo, with Roberto, has a happy memory. Todo mundo que já trabalhou com Roberto tem uma memória feliz. That guy has more positive spirit than 99% of the people on Earth. Aquele cara tem muito mais espírito positivo nele do que 99% das pessoas que você vai conhecer. If you look at the crazy stuff that guy went through in Formula One, and he tried doing IndyCar before and in the middle and after all that. Se você olhar o tipo de coisa maluca que esse cara passou na Fórmula 1, e lembrando que ele tentou a Fórmula Indy no começo, no meio e tentou depois também. He was really popular at PacWest. They loved him. Ele era muito popular, muito amado na PacWest. Bruce McCaw likes to talk about Moreno's hair races. E o Bruce McCall gosta de falar das corridas de cabelo do Moreno. Moreno would tell a story about these famous hair races. E o Moreno contava histórias famosas sobre corridas de cabelo. He'd get a server's tray. Ele pegava uma bandeja and fill it with water. E enchia de água. So it was like a shallow pool. E era como se fosse uma piscina muito rasinha. Moreno didn't have a lot of hair, but he told everybody to pull a hair from their head. E o Moreno não tinha muito cabelo, mas ele falava para todo mundo, puxa aí um fio do seu cabelo. Everybody had to put their hair in the pool. E todo mundo tinha que colocar aquele cabelo na bandeja com água.
So Moreno would make a big story about how to, get your hair to go faster across the pool. E aquele cabelo seria a corrida que eles iam fazer. E ele contava uma história muito elaborada do que você tinha que fazer para fazer o seu cabelo ir mais rápido e ganhar a corrida. And as soon as he got everybody focused on the hair and distracted, E assim que ele conseguia que todos estivessem focados ali naquele exemplo que ele estava dando e distraídos, splash! ele batia na bandeja e espirrava Everyone em todo soaked. mundo. E todo mundo ficava molhado. So, yep, Cool. Moreno's hair races. Então ficou conhecido como as corridas de cabelo do Moreno. Muito bom. Maravilha. É. Gildo, por favor. Grace, ele é uma pessoa privilegiada por ter trabalhado em uma equipe e também por ser uma pessoa de comunicação como jornalista. You're a privileged person for working at this company, but also for being a journalist. I agree, Mas 100%. Eu concordo com você 100%. Mas isso pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. But this could be a good or a bad thing. Eu pergunto para ele, So my question for you, o que ele acha que se percebe mais no ambiente da Fórmula Indy? O espírito esportivo ou um ambiente de negócios? so what do you, my question for you is, what do you feel is the most prevalent feeling? A team's sport spirit or a business environment? That's a good question. Boa pergunta. And the answer that I have is that the biggest thing that working for the team taught me A melhor coisa que eu aprendi trabalhando para os times was that it is a business, that é que no final é tudo um negócio. as much as fans, we want to see it as a sport and everything. It's a serious business. E por mais que os fãs queiram ver isso como um esporte, ali a gente aprende que é um negócio sério. And that was an important lesson to me that helped me when I was writing the Indy Split book. E para mim isso foi muito importante, foi uma lição preciosa para quando eu estava escrevendo o livro The Indy Split. And the reason for that is that the original 1979 split, when CART broke away from USAC. John, just a second, please. Yeah. Eu vou falar em português, a Grace vai traduzir. Pessoal, a nossa surpresa está chegando aqui agora. E foi uma surpresa que nos emocionou muito. John, hold that thought because our guest appearance is here right now. All right. So here we go. It's someone who really touched us all. Oh, yes. Oh, excellent. Mr. Paul Page Mr. again. Paul Page. Hey. What a guy. Awesome. We're waiting for his audio. There he is. There he is. Hello, hello. Mr. Page, how are you doing? Guys? Hey, Doing Paul, well, thank you. I have to see you. I have a book for you to sign for Bruce McCaw. Oh, well, and I have one of your books that you need to sign for me. Well, are you going Come to lunch? Are you going to lunch tomorrow? Yes. Look at the Old Boy Network here. So I'll go to lunch. I'll see you. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou extremamente emocionado. I'm moved to tears over here. Porque nós tivemos uma entrevista incrível, única e genuína com o Mr. Page. Because we had a very unique, very candid, very genuine time with Mr. Page. E hoje nós estamos tendo um outro herói das letras, que é o nosso querido John Oreovicz. And today we have John with us, who is the hero of the words, here with us tonight. I think it's great the way you guys have international guests on, and that you put in the effort to translate it for the Brazilians into Portuguese.
Eu acho fantástico que você tem convidados internacionais aqui e que vocês fazem o esforço de ter isso traduzido para que as outras pessoas que falam português possam So let's ouvir. everybody say thank you or obrigado to Grace. Oh, então todos vamos dizer obrigado para Grace. Thank you, you're welcome. Como eu disse no passado, o nosso godfather desse grupo, de toda a história, é o Mr. Page. As I said before, the godfather of this group over here is Mr. Page. Well, I don't know if I live up to those expectations, but I thank you very much for it, and it's good to see you all again. Eu não sei se eu vou alcançar todas as suas expectativas, mas para mim é muito bom, uma honra e é bom ver todos vocês novamente. Eu vou começar, Mr. Page, fazendo um pedido. To begin with, Mr. Page, I have a request for you. Simples. Nós queremos ouvir uma frase. Hoje, bom dia, fãs da velocidade. Hoje é dia de corrida das 500 milhas de Indianápolis. I would like to hear good evening, sports fans or speed fans. Today is a race day. You know how that goes. Your line. Okay. 1, 2, 3, come on. Hello, I'm Paul Page, and it's race day in Indianapolis. There you go. Thank you. Man, I drink my water to take it hard. Thank you. I hope it's really water. Only water. Gente, eu vou falar para vocês, está complicado um pouco para mim. Agora eu vou pedir para o André fazer a primeira pergunta para esses dois gênios. André. Bom, agradecer a presença aí dos dois. Eu queria saber de cada um como eles veem a Indy hoje e o que eles imaginam da Indy para o futuro. I'd like to say thank you, both of you, for being here with us. And there he goes. That's Clay Regazzoni. All right. Clay Regazzoni in the house. Então ele diz, he says, my question for you is, how do you see the Indy 500 today, and what are your thoughts about it for the future? Was that question to me? You and Paul. He addressed to both of you, yes. Go ahead, Paul. Thank you for putting me on the spot, John. How are you? Muito obrigado por me jogar no fogo, John. Eu vou primeiro. I'll go first. No, the truth is, I enjoyed the last race immensely. Obviously, Elio is a close friend, and when the race was over, I was waiting down by where the car was up on the victory podium. I was waiting at the bottom of the stairs, and he came down the stairs, still had the wreath on with the flowers, and he came over and hugged me. Para mim, claro que não é notícia nova para vocês, que eu amei essa última corrida, né? Que ele veio, desceu, eu desci, fiquei pertinho ali onde os carros ficam, atrás do pódio, e quando ele chegou vencendo, Hélio veio ainda carregando a coroa de flores, e ele veio à minha direção e me abraçou. Então, claro que para mim aquela corrida é um momento muito importante. And I think the last laps were as good as any race I've ever seen. E eu creio que as últimas voltas foram tão boa como qualquer corrida que eu já vi na minha vida. So I only see sunrise on the horizon for IndyCar. Roger Penske is doing a marvelous job, and it's going to get even better. Então eu só vejo um futuro brilhante para IndyCar. Roger Penske está fazendo um trabalho maravilhoso e eu só vejo que vai melhorar. John? I watched the end of the race from turn 1 in the grandstands, and as Paul said, you couldn't ask for better racing down the stretch. Eu assisti ali na primeira volta, na primeira arquibancada, vendo essa corrida ali de perto, e para mim não poderia ter havido uma corrida melhor. I was walking behind the grandstands after the race when the crowd started chanting, Elio, Elio. Eu estava andando atrás do pódio depois da corrida,
passando por ali, e quando a torcida toda começou, a arquibancada toda começou a gritar, Hélio, Hélio, Hélio. It was one of the most extraordinary experiences I've ever had at a racetrack, hearing that. E aquele momento, ouvindo aquilo, foi uma das experiências mais extraordinárias que eu já tive na minha carreira. I think it was a wonderful moment in the history of the Indianapolis 500, and there's a lot of history there. So to put that up there says a lot. Eu acho que foi um dos momentos mais inesquecíveis na Fórmula Indy 500, e nós temos muitos momentos muito maravilhosos. Então, ter colocado isso no topo da lista diz muita coisa, não é? I think with Mr. Penske that the Indy 500 is in safe hands. Eu creio que com o Mr. Penske, a Indy 500 está em boas mãos. Olha, eu tenho algumas perguntas do chat, mas antes de tudo, eu tenho diversas saudações para Mr. Paul Pires. Muitas. I have some questions that came in our chat to ask you all, but first of all, I have so many greetings coming in for Mr. Page. So everybody's so excited to see you again. That's nice to hear. So I can now tell you a secret. É muito bom ouvir tudo isso. Então agora eu posso te contar um segredo. I have a car, a Chevrolet Tahoe, Eu that tenho just carro. increased immensely in value. Eu tenho um carro que é um Chevrolet Tahoe, é uma SUV, e eu posso te dizer que o valor dela acabou de aumentar muito. I bought it in 2012, and it was the car that Elio had to drive during the month of May. Eu comprei esse carro em 2012, e esse carro foi o carro que o Hélio dirigiu aqui durante o mês de maio. So that now he's a 4-time winner. The value just went up immensely. E agora que ele é um campeão por 4 vezes, o valor do meu carro acabou de subir muito alto. But it's not for sale. So Mas go ahead. ele não está à venda. Paul, what were you doing for the 2002 Indy 500? I was doing ABC Sports. Okay, just checking. Em 2002, ele estava Just na checking that ABC. being one of Elio's 4 victories. Yes, right. Disputed one, so I'll just leave it at that. E assim, só para vocês entenderem, nós tivemos uma conversa semanas atrás com o Hélio Castro Neves. Free Paul Tracy. Free Paul Tracy. A few weeks ago, we had a conversation with Hélio Castro Neves. E a minha pergunta foi na SRX, onde eles estavam correndo. I was asking about the SRX, where they were racing. Yeah. Eu perguntei para o Hélio, o Paul finalmente entendeu que em 2002 você ganhou? I asked him, so Hélio, did Paul finally understand that you won in 2012? E ele me disse, nem desenhando ele entende. He said, not even if I draw. Hey, the SRX, I don't know if you can see it in Brazil, but it's a lot of fun. It's a lot of fun. Yeah. SRX. Não sei se vocês podem ver aí no Brasil, mas é muito divertido. Nós estamos vendo por links americanos. We can see with American links. Okay, I love the way it has young stars, Ernie Francis Jr. and Haley Deegan, and the local guys with the legends. I like it a lot. Eu gosto muito quando eles têm pessoas muito jovens começando agora, junto com as grandes lendas do esporte. Eu gosto muito. I broadcast the International Race of Champions for a number of years. Eu fui a voz during that time, we had a formula, but it was not a good one. But Tony Stewart with the SRX has come up with the absolutely perfect formula. And I especially like what Tony Kanaan and Elio are doing. And give a little bit to Paul Tracy, he makes it exciting. Ele disse que por muito tempo ele ele era a voz, o anunciante da corrida, e era muito divertido, mas o pessoal da
SRX, que você mencionou aqui, nós tínhamos uma fórmula, mas ela realmente não era muito boa, mas eles conseguiram entender a fórmula perfeita e funciona, né? Então, a gente está indo com isso. Aí eu tenho duas perguntas do chat para o John. John, we have two questions that came in for you. Na verdade, uma só, desculpa. Vocês já falaram, já responderam. Actually, only one. The other you have already talked about. John, como é que era o relacionamento Blundell e Gugelmin? Blundell and Gugelmin, how was the relationship? It was generally quite good. De modo geral, era muito boa. It took at least half a year for the team to discover that they had very different tastes for what they wanted out of the car. E demorou quase 6 meses para a equipe perceber que eles tinham coisas muito diferentes que eles queriam sobre os carros deles. They had different strengths. Eles tinham pontos fortes diferentes. Mauricio was a better qualifier. And, Maurício qualificava melhor. Mark was a better racer. He was more aggressive in terms of trying to pass people. E o Mark era corredor melhor, ele era mais agressivo nas ultrapassagens. They were actually very complementary in that way. E na verdade eles se complementavam. During the 97 season, when we had a competitive chassis and engine. Durante 97, quando nós tínhamos um chassi e um motor muito bom. Those guys working together really drove the team forward and made it a very successful team. Esses dois caras trabalhando junto realmente fizeram uma grande diferença e fez a equipe se tornar uma equipe vencedora. They had very different personalities, and I think that helped as well. Eles têm personalidades muito diferentes, e eu acho que isso acabou contribuindo. For me, working with both of them, it was a very different experience, but enjoyable on both sides. Para mim, trabalhar com os dois eram duas experiências completamente diferentes, mas era agradável, tanto um quanto o outro. Mr. Page, a pergunta é para o senhor. O John explicou aqui a cisão em 96. Mr. Page, John told us about the split in 1996. E como que foi o split em 1979? And can you tell us how the split was in 1979? Yes, I can. But first, let me say that John is in the perfect position to have written about the split, and his book is even doing better than mine. So, congratulations, John. Eu quero dizer aqui para vocês que eu posso sim te dizer o que aconteceu em 79, mas eu tenho que te dizer também que o John é a pessoa certa para ter escrito esse livro, e ele é a pessoa certa para responder essas coisas, porque o livro dele é maravilhoso e está vendendo muito melhor do que o meu. Então, parabéns, John, pelo seu sucesso. So 1979 was when then CART, Championship Auto Racing Teams, separated from the United States Auto Club, USAC. Então, esse evento em 79 foi quando a CART separou do evento americano USAC. It was a very bitter time and very uncomfortable for almost all of us. Foi tempo muito amargo e muito desagradável para quase todos nós. We saw the same thing when the IRL came in, and that it split the series, the people, the competitors, the broadcasters, all down the middle. E nós vimos que quando chegou a vez da IRL, foi outra ruptura, foi uma ruptura entre a equipe, os corredores, os repórteres, a mídia, os locutores, todos nós. Bem no meio foi uma ruptura. I did the first broadcast of a kart race when they started in Phoenix. Eu fiz a primeira locução de uma corrida quando eles começaram em Phoenix. And it was exciting, and I felt very much needed. The United States Auto Club was now, they weren't keeping track with the times. Eu fiz a tradução e eu achei que foi muito necessário,
porque eles não estavam mantendo o controle do tempo das coisas ali. And CART brought so many innovations to the series. They understood that it was an entertainment as well as a competition. E o CART trouxe a estrutura, muitas coisas, uma estrutura muito certa, e eles viram que o pessoal viu que tinha um padrão, era uma competição, não só entretenimento. And through the many changes, it's still proven to be the best formula. E através das muitas mudanças que aconteceram, já tem a prova de que realmente era a melhor fórmula. Maravilha. Vai, John. Wonderful. I think it's important to say that one of the reasons that the 96 split happened is that the 79 split never totally got resolved to everyone's satisfaction. Eu acho que um motivo grande pelo que 96 aconteceu é porque 79 nunca foi completamente resolvido. Foi uma situação que ficou em aberto. For about 15 years, it was like War of the Roses with two divorced people living in the same house. E por uns 15 anos foi como a Guerra dos Rosas, aquela briga de um casal divorciado tendo que viver dentro da mesma casa. And then it all blew up in 96. E aí, em 96, tudo foi pro ar. Explodiu. Explodiu. So, yeah. É. Ótimo. Eu não sei se vocês dois estão vendo. Estão vendo? Tem um amigo meu que está com o símbolo de um time de segunda divisão. I don't know if you guys can see, but there's someone over here wearing some merch from a team from a second division. Called Green Bay Packers. No! Green Bay I Packers. protest. Oh, there you go. A minha pergunta é... So here's my Como é que- question. Como é que é o futebol nas coberturas em comparação à transmissão da Indycar? So my question is, how does it even compare the football with the IndyCar race? Good luck, John. Boa sorte, John. Well, let's compare a major football game to the Indy 500. Vamos então comparar um grande jogo de futebol com a Indy 500. I mentioned earlier the crowd chanting "Eleo, Eleo." Eu mencionei um pouco antes que a torcida toda estava chamando Elio, Elio. They announced that the crowd was 40% capacity, or 135,000 people. Eles anunciaram que havia ali 135 mil pessoas, que é 40% da capacidade. I can't think of many football stadiums that seat 135,000, especially when they're 40% full. Eu não consigo pensar num time de futebol, num estádio de futebol, que consiga colocar 135 mil pessoas, especialmente em se tratar de 40% da capacidade. The other thing that I would say makes the Indy 500 special and that every sporting fan in the world should try to see it E uma outra coisa que acontece que é muito especial, que faz a Indy 500 muito especial e que todo fã do esporte deveria tentar ver. There's 110 years of history, and the traditional build-up to the race with the parades and the songs and the balloons and everything. Existem 110 anos de tradição. E além do evento em si, existem os desfiles, as paradas, os balões de ar quente. It compares to no other sporting event. Na verdade, ela não se compara a nenhum outro evento esportivo. And then the race starts. E aí começa a corrida. So there's my shot. Então aí está a minha tentativa de explicar para você. Can I fix the problem? This. Talvez assim a gente resolva o problema. Maybe like this we solve the problem. Talvez assim resolvemos o problema. Let's go, Mr. Page. I have an answer for you as well. Eu também tenho uma resposta para você. In Rio,
you have the largest football stadium in the world, 200,000 people, I believe. No Brasil, no Rio de Janeiro, você tem o maior estádio de futebol no mundo, A 200 good mil year at pessoas. Indianapolis, there are about 350,000 people in the stadium. E 200 mil pessoas no Rio de Janeiro. E num bom dia na Fórmula Indy, existem 350 mil pessoas assistindo. In football, the World Championship can occur anywhere around the world, and that's nice. No futebol, a corrida pode acontecer no futebol, o jogo pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Isso é bom. But the Indianapolis 500 is contested on exactly the same design track as it was back in 1909 and 1911 when the first 500 would take place. Mas a corrida da Indy 500 acontece todas as vezes no mesmo local no que ela aconteceu desde 1909 e 1911, quando aconteceu a primeira competição ali. And that too is what contributes to that great history that John talks about. E é isso que também contribui grandemente para essa história maravilhosa que o John mencionou. Bem, eu vou passar para o Júnior agora, porque já está na hora de botar alguém na bomba. I'm gonna pass it on to Junior right now, because it's time to get someone on the hot spot. Just to understand you guys, please. Junior is our friend, my brother from another mother. Para que vocês entendam, Júnior é o meu amigo, como se fosse um irmão de uma outra mãe. And he's very nervous with you guys there. E ele tá uma pilha de nervos vendo vocês aqui. So my bullying is. Então eu estou fazendo um bullying com ele. Let's go, Junior. Pondo ele no lugar quente aqui. O Júnior, você pergunta. Fábio, só você mesmo. Primeiramente, o Mr. Paul, muito obrigado por o senhor ter tirado mais um tempinho para nos atender. É sensacional, é emocionante. Mr. Paul, thank you again for taking the time to be here with us. It's moving. It's so special to have you here. Thank you very much. What can I answer for you? Muito obrigado. O que eu posso te responder? Na verdade, a pergunta é para os dois, tanto para o Mr. Paul quanto para o John. So my question goes to both of you. Complementando a pergunta do meu amigo André. It goes along with what André asked you before. Como vocês estão acompanhando a atual temporada da Fórmula Indy? Pode ir em frente com a pergunta. A minha pergunta é: quem leva o caneco? Palu, Pato Oa, Scott Dixon ou Joseph Newgarden? So, since you guys are following the race Indy 500 so closely, which one of those four guys do you think takes the championship cup? Well, I'll take a shot at that. Go for it. Obviously, Penske operation in Newgarden is very powerful. Claro que a operação da Penske ali em Newgarden é muito poderosa. And they certainly were last weekend at Mid-Ohio. E em Mid-Ohio, a semana passada, eles estavam muito fortes. But we also see how much luck is part of the game. Mas nós também vemos o quanto a sorte se torna parte do jogo. And Penske has not had the greatest luck this year. E Penske não tem tido a maior das sortes esse ano. I am a big fan of Apollo, who obviously is in front now, but also of Colton Herta, who I still think may have a chance. Eu sou grande fã do Apollo, que está na frente agora, mas eu também tenho esperanças pelo Herta, que ele também... Colton Herta. É. But Herta is going to have some luck too. Mas o Herta vai precisar de pouco de sorte. And the one thing that we always have to remember is that Scott Dixon can always come from behind and win another championship. E o que nós temos que lembrar é que o Scott Dixon pode sempre sair lá do fundo e fazer alguma coisa e ganhar o campeonato. What do you think, John?
John, o que você acha? If there was one race to go, I'd say Palou. Se tiver uma corrida só faltando, eu diria que é o Palou. I'm actually still going to say Palou, with 6 races to go. E faltando 6 corridas, eu ainda continuo falando que eu aposto nele. And I think Newgarden himself recognizes the threat that Palou possesses. E eu acho que Newgarden mesmo reconhece a força que o Palou tem. The other reason that I say that is that Dario Franchitti speaks very, very, very highly of Palou. E Dario Franchitti fala muito, canta louvores sobre o Palou. Dario works as a driver coach, engineering advisor to Team Ganassi. E ele é um instrutor um coach dos pilotos para o time Ganassi. Yeah, Dario is very enthusiastic about Palou. E ele está muito animado sobre o Palou. I think it's going to be a very exciting championship battle because somebody is going to make a charge, whether it's Dixon, whether it's Newgarden. Eu acho que vai ser um campeonato fantástico, muito emocionante, porque um dos dois vai dar uma disparada. Ou o Dixon, ou o... Which is the second person you mentioned, John? Dixon or... Oh, Newgarden. Newgarden. Mm-hmm. I worry about, I'll just finish by saying that Dixon, I mean, he was the 3rd best Ganassi car last week. So, o Dixon foi o 3º melhor carro da Ganassi a semana passada. Because Ericsson beat him too. So, o Ericsson também ganhou dele. So I have a personal rooting interest for Dixon as a fellow PacWest alum. Só pelo fator da PacWest, eu estou torcendo pelo Anderson. I was personally very disappointed this year at the Indy 500 when the pit stop problem prevented Dixon from being competitive. E eu fiquei muito desapontada esse ano quando o problema do pit stop fez com que o Dixon não pudesse ser tão competitivo. And that's the reason Dixon's not closer to the points lead than he is. E essa é a única razão porque ele não está chegando perto na contagem dos pontos como ele poderia estar. I do think Newgarden is going to rally strongly, and I suspect he will win at Nashville. E Newgarden, eu suspeito que ele vai dar uma puxada muito forte e tem a chance de ganhar em Nashville. I have to admit that I like Colton because my son is an engineer on his team. So. E eu quero. Have rooting interest. Right. Eu acho que eu gosto do Colton porque meu filho é um engenheiro no time dele, então eu tenho que torcer por ele. Pessoal, eu tenho uma pergunta braba. Here's a serious question for both of you. Durante muitos anos, Scott Dixon destruiu os seus companheiros de equipe. For many years, Scott Dixon trashed his teammates. E hoje, esse ano, no caso, ele tá perdendo para o Palou e, inclusive, não está muito longe do Ericsson. And this year, he is losing for Palou and not very far. Este é um resultado de YouTube. Ericsson. Sorry, my YouTube. Oh, shit. Damn it, celular. Mas minha questão é, seria o início do fim de Scott Dixon, do reinado de Scott Dixon? So since he's behind these two guys, do you think this is the beginning of his reign for Scott Dixon? It's the beginning of his decline? I think that there's a lot of statistical evidence out there to show that late 30s is when IndyCar drivers start to, statistically at least, lose the edge. Eu acho que, estatisticamente falando, existe muita informação que prova que o final dos 30, quando o cara está chegando no final dos 30 anos de idade, é o que eles começam a perder a força na carreira.
look at all of them. There are a select few like Mario Andretti and AJ Foyt that were competitive into their early 40s. O Andretti e o AJ Foyt foram as exceções que conseguiram continuar firme já entrando nos seus 40 anos de idade. Mario was 44 when he won his last championship, for example. E o Mário tinha 44 anos quando ele ganhou o seu último campeonato. Mario was 53 when he won his last race. E o Mário tinha 53 quando ele ganhou a sua última corrida. So I think that the precedent is there to show that Dixon can continue winning races for another 10 years, but championships, he has to do it now. Então existe, olhando para a situação, pela estatística que existe, ele pode continuar ganhando corridas pelos próximos 10 anos, mas se ele quiser ganhar campeonatos, ele tem que ganhar agora. And I think that it's, John's made some very, very good points there. O John fez uma anotação muito importante aqui. But I think this is the first time in all of IndyCar history that we have seen so many younger drivers that are so powerful and so good. Mas so perhaps that will roll over faster. Então eu acho que o que eu penso é que agora nós temos uma equipe, um grupo muito grande de corredores, de pilotos, motoristas, que são muito jovens e muito determinados a ganhar. Então, eu acho que com a chegada de tanta gente forte assim, pode ser que acelere a saída desses outros que já estão mais velhos. And I agree with John that now is the time for the older drivers to score a championship because they're running out of time. Nice cat. Eu acho que eu concordo com o John, que para os pilotos que já são mais velhos, se quiserem ganhar um campeonato, tem que ser agora, porque eles estão ficando quase que sem tempo. Uma outra pergunta, antes de eu passar para o Gildo, é o seguinte. Essa semana, a Ganassi vendeu a operação da NASCAR. Ganassi sold the NASCAR operations this week. E com o foco de direcionar atenção para WeatherTech, WEC, e principalmente IndyCar. With the intention of switching the focus to WeatherTech, what else? WEC. WEC and IndyCar. Yeah. O que vocês acham desse cenário, pegando o gancho da pergunta anterior? So, going along with the last question we just talked about, what do you think of this sale and this scenario? This scenario. I think Clayton. It's like me. I think 3 months ago that Chip Ganassi had no inclination or inkling whatsoever that selling his NASCAR team was on the horizon. Eu acho que 3 meses atrás ele não tinha a menor ideia de que ele estaria vendendo o seu time. I think Chip got presented with a deal that he could not say no to. Eu acho que o Chip recebeu uma proposta que ele não podia negar. Chip has a history of being able to make decisions quickly and decisively. E ele tem um histórico de poder fazer decisões muito rápidas. I think that whether or not it was because his NASCAR teams didn't win a lot of races, I think it got somewhat stale for Chip. E como os times deles não estavam ganhando muitas corridas, ficou meio que apagadinho para ele, a equipe. Então a decisão... I think with his new Extreme E team and the possibility that he could increase his IMSA WeatherTech or possibly WEC involvement, I think that motivates him at this point in time. Agora a motivação dele está mais voltada para o E-Team e as outras 2 coisas que ele mencionou aqui, WeatherTech, são o que está tomando mais o foco da atenção dele agora. And I agree with John. Eu concordo com o John. Especially though, remember that Chip Ganassi started in IndyCar as a driver. Especialmente porque o Chip Ganassi começou na IndyCar como piloto.
and saw his greatest days in terms of both championships and races within his team. So I'm sure while the other two series he's in are exciting for him to be in, that his heart always lies closest to IndyCar. E ele tendo começado na IndyCar, por mais que ele dedique o seu tempo e o seu esforço para as outras modalidades, o coração dele vai sempre estar com a IndyCar. Maravilha. Vai, Gildo. Eu sou uma pessoa muito grata aos americanos por terem me dado a chance de trabalhar junto e poder honrar esporte americano e a bandeira americana. I am very thankful to the United States for the privilege that was given to me to not only work with, but also to honor the American sport and the American flag. E uma das coisas que eu acho mais incrível na Fórmula Indy são as famílias junto dos pilotos nos autódromos. And one of the most fascinating things for me is to see families together with the pilots in the track. Vocês comentaram que os pilotos estão começando muito cedo a sua carreira. You mentioned to us over here that the drivers are starting their careers very young. Será que os pilotos não estão amadurecendo mais cedo, formando família mais cedo e também por isso se aposentando mais cedo? Would it be a situation that they are maturing earlier, starting their families earlier, having their careers earlier and returning younger than the other ones? Well, we're certainly seeing that they are starting earlier and obviously coming up to the top ranks, especially IndyCar, much sooner than any of those before. Nós temos percebido que eles têm começado muito mais cedo e chegando ao topo do ranking, especialmente com a IndyCar, muito mais cedo do que os outros. And I believe we all know that the sooner a driver can get into a car or some form of racing, if he can start racing when he's 7, he is going to acquire some skills if he has the appropriate equipment and move much faster up to the top. Então nós sabemos que quanto mais cedo ele começar, mais cedo ele vai se desenvolver. Digamos que o piloto comece a dirigir quando ele tem 7 anos. Ele tem muito mais tempo para desenvolver um esporte, dado a ele o equipamento necessário e apropriado para chegar na categoria principal muito mais cedo. And as far as families, of course, you have the Andrettis where the grandchild is racing. And there are such comparisons throughout the sport. An example might be that at lunch tomorrow, we will see Bill Vukovich II, and his father won the Indianapolis 500. Now he's not active anymore, but there's still a family group there, and that's pretty common in IndyCar. E agora nós temos a situação de que, se você pegar os Andretti, por exemplo, os netos agora estão correndo, né? E aparentemente existe um almoço que acontece amanhã, porque eles mencionam várias vezes estar no almoço amanhã. Então, nesse almoço amanhã tem pessoas que estão lá, o pai ganhou a Indy 500 e o filho está lá também, participando e correndo também. Então, com certeza, a família continua. Maravilha. André, por favor. Eu gostaria de saber deles se eles estão satisfeitos com números de corridas em ovais e se eles pudessem inserir mais, quais eles sugeririam? Are you all pleased with the number of races in the ovals? And if there could be more races, which ones would you suggest would be added? I would like to see more ovals added to the calendar.
just because there aren't enough. I mean, even in the, oh, sorry. Eu gostaria de ver mais corridas nos ovais acrescentadas ao calendário, simplesmente pelo fato de que não temos o suficiente. In the glory days of kart, there was roughly a 65 to 35% mix of road courses and ovals. Durante os anos de glória do kart, existia uma situação de 65%, 45% entre ovais e pistas retas. These days, it's 85% road courses and 15% ovals. Hoje em dia, são 85% de estrada e o resto em 25% de ovais. It needs to be closer to 50-50, but oval track owners have a hard time affording to put on a race. Deveria ser uma situação de quase 50-50, mas os proprietários dos ovais, das pistas ovais, têm uma situação difícil, é muito caro para eles colocarem mais corridas. My number one race I would like to see return is Milwaukee. A número 1 que eu gostaria de ver voltar seria Milwaukee. I'm also a big fan of Iowa Speedway, and I looked forward last year to going back to Richmond until COVID prevented it from happening. Eu gosto de Iowa e também estava muito animado para ir para Richmond no ano passado, até que aconteceu a situação do Covid que impediu que ela acontecesse. I personally am not a fan of high-banked 1.5 mile ovals, and I hope that IndyCar will stick to shorter tracks or perhaps more of longer tracks, even the Michigan or something like that, where it's more of a speedway as opposed to a high-banked 1.5 intermediate. Eu não sou muito fã daquelas que são de banco alto 1.5 milhas, eu prefiro até que seja uma pista mais longa, porém ali oval, do que essas eu prefiro que a categoria continue com essas pistas mais longas e mais baixas do que essas altas aí. Well, I too would like to see more ovals. Eu também gostaria de ver mais ovais. And I wouldn't mind seeing the schedule adding a few more events. I think the schedule could be a little longer. E eu gostaria de ver o calendário sendo acrescentado de algumas outras corridas. Eu creio que a estação podia ser um pouco mais longa. And I'm with John. Milwaukee needs to be back. E eu It's one of the concordo most com exciting races. eu concordo com o John que Milwaukee tem que voltar. É uma das corridas mais emocionantes. And the big ovals too, like Michigan. IndyCar performed very well at Michigan in its day, and I'd like to see that kind of track come back. And I agree that the shorter, higher bank is not where IndyCar is that good. E eu concordo também que Michigan foi fantástico e as corridas que a IndyCar tiveram a performance lá foram maravilhosas e deveria voltar. Ele menciona novamente a situação ovais que são menores, porém mais altos. Eu não entendo, vocês devem entender o que ele está dizendo. Sim. Porém mais altos. Então, menos desse, porém mais longos, ele gostaria de ver acontecer de novo. And I'll have to admit, I didn't think that Iowa would create a good race, but boy, has it been awesome. Eu tenho que admitir que eu não imaginei que Iowa fosse colocar uma corrida tão boa, mas eu tenho que admitir, meu Deus, foi maravilhosa. And such a fun experience. Go ahead, John. Iowa is just so fun. My son and I go every year and sit in the grandstands. E Iowa é uma corrida tão divertida. Eu e meu filho vamos todos os anos e sentamos na arquibancada para assistir a corrida. And of course, at Iowa, I called some of those races on radio, and it's a challenge as a broadcaster, but and as John suggests, Richmond, they're all good. And you know, at Iowa, where you have someone stop a few laps from the finish and take on new tires, go to the back and win it. I mean, that's the kind of thing that is very exciting. E Iowa é muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer a locução de algumas delas pelo rádio, e é uma pista fantástica. E de repente a pessoa para perto, faltando algumas voltas, e o cara chega no final, para trocar pneu, acaba no final da pista e ainda consegue ganhar. Então é um tipo de coisa que você não pode piscar, é muito emocionante.
O que vocês acham de uma pista totalmente sem referência, mas que para o fã era muito legal, que era Cleveland? What do you think about Cleveland. Cleveland? Cleveland. Maybe it doesn't have so much reference, but for the sports fan, it was an amazing experience. Cleveland was an all-time favorite for me. Cleveland é uma que foi uma das favoritas de todos os tempos para mim. A wide, fast road course where fans in the stands can see every corner. É uma pista larga e muito rápida, que pessoas sentadas na arquibancada em qualquer lugar podem observar tudo o que está acontecendo. Totally unique. Totalmente única. One of the best races I ever saw was Cleveland 88. Uma das corridas mais emocionantes que eu já vi foi Cleveland em 88. Mario Andretti, Danny Sullivan, Bobby Rahal, covered by a blanket the entire distance. Esses três caras correndo como se estivessem embaixo do mesmo cobertor o caminho todo. As a young, a younger person, for me, it was very exciting to be at one of Mario's most famous wins. E para mim, jovem na época, foi uma coisa muito emocionante ver o Mário ganhar uma das suas corridas mais memoráveis. And like you say, John, with Cleveland, the fact that you could see the entire circuit, that itself was a major plus. The first turn, maybe they still have to figure out how to get through that on the start. We'll give them that. And remember that... Assim como o John disse, né, que Cleveland, uma coisa fantástica, que qualquer pessoa sentada em qualquer ponto pode ter a visão completa da pista, é inesquecível. A saída da primeira volta ali é meio complicada e a gente tem que deixar eles, dar para eles o benefício ali da dúvida, porque é meio complicado, mas depois dessa parte aí eles conseguem entender o que está acontecendo e é um show. Remember that American sports cars in the 50s raced on American Air Force bases. Yeah. Lembre-se que no começo dos anos 50, os carros de esportes americanos costumavam correr nas pistas de aviões. Da Força Aérea, né? And so de aviões. Something like the Lakefront Airport at Cleveland was just a continuation of a very good thing. E ali no aeroporto em Cleveland, onde eles corriam, era simplesmente a continuação de uma coisa muito boa que eles tinham acontecendo. And I also look back to the race at Tamiami Park in Florida and Miami. Eu também penso na corrida em Tamiami Park, na Flórida, where the race course ran through a park, not on the streets, but a public park. E a pista passava por dentro de um parque público, não na rua, mas dentro de um parque público. And that created some great races, and I'm surprised that a promoter hasn't taken a second look at doing something like that again. E aquilo promoveu umas corridas fantásticas. E eu estou surpresa até agora que um promotor, uma pessoa que está divulgando isso, não tenha pensado naquele lugar para voltar a fazer as corridas. They don't have some of the problems that a road circuit creates. They have a lot more room, and the fans can see a great deal more. Eles não teriam os problemas que a gente tem em colocar uma corrida na rua, né? E ali proporcionaria uma vista maravilhosa e o fã, a pessoa assistindo a corrida poderia ter uma visão maravilhosa de mais parte da pista. Tem uma pista que pessoalmente, eu nunca gostei muito. O Júnior, a gente pensa da mesma forma. There's one track that I never liked and Junior has never liked either. Que é Fort Worth. Oh. Fort Worth? Eu não gosto, eu acho muito perigosa e até emocionante. Mas eu acho que é como aconteceu em Las Vegas em 2011.
Não gosto. I don't like it. I compare it to Las Vegas 2011. I think it's too dangerous and not my favorite. I'm not a fan of Texas either. Eu também não sou fã do Texas. I was there for the 2001 when CART tried to race there. Eu estava lá em 2001 quando a CART tentou correr lá. If you use the IRL's track measurement instead of the CART track measurement, E se você usasse o sistema de medida da IRL em vez do sistema de medidas da CART, Paul Tracy ran a 239-mile-an-hour lap. o Paul Tracy correu uma volta de 230 milhas por hora. Mauricio Gugelmin and Cristiano Damata had enormous accidents. O Cristiano da Mata e o Maurício Gugelmin tiveram acidentes terríveis. The cars were simply too fast for the track and the drivers were blacking out. A pista é tão rápida para os motoristas e eles começaram a desmaiar. Kenny Brack and Davey Hamilton had serious injuries at Texas. O Bracken e o Hamilton tiveram seríssimas machucados, né, ferimentos nessa corrida. In the IRL days, they like to talk about pack races and close finishes. No mundo do IRL, eles gostam de falar de corridas juntas, coesas, né, e finais emocionantes. I thought that type of racing was dangerous to the form of reckless. Eu acho que aquele tipo de corrida é tão perigosa que ela chega à beira da irresponsabilidade. Dan Weldon's death at Las Vegas was the ultimate demonstration of the danger of pack racing on high bank tracks like that. E a morte do rapaz em 2011, então, 2011 é a prova de que o sistema da corrida, muita gente e pouco espaço e muita velocidade, é a receita para alguma coisa não dar certo. In my opinion, the IRL was lucky to not kill many drivers. E, na minha opinião, o IRL teve a sorte de não ter matado muitos motoristas. And safety starts with racing at safe tracks, and I don't agree with high bank tracks like Texas for Indy cars. E eu acho que a segurança começa com a escolha da pista, e eu não acredito em pistas altas assim como estão ali no Texas. There's a nice setup for you, Paul. Aí, Paul, tem uma situação para você, Paul, continuar. Well, I love all the tracks that we race at, except Texas. Eu amo todas as pistas que nós já corremos, exceto Texas. When I watch the other races, I'm excited that there will be a great race and it will be enjoyable. E quando eu assisto as outras corridas, eu fico animado demais, porque eu sei que vai ser uma ótima corrida e nós vamos curtir. And when Texas starts, I'm always afraid and I'm worried that someone is going to get hurt, not just on the track, but also in the pits. E quando começa a corrida no Texas, eu fico com medo e eu estou apreensivo o tempo inteiro, pensando que alguém vai se machucar, não somente na pista, mas também nos pit stops. Pessoal, infelizmente, nós estamos com bandeira branca. Unfortunately, we have a white flag. And one to go. One to go. Então, eu vou pedir para o Gildo fazer a última pergunta. Ambos escreveram livros. Qual a motivação? Both of you wrote books. Qual a motivação para escreverem esses livros? Satisfação própria, deixar um legado, um ensinamento. O que foi que levou eles a desejarem e a escreverem o livro? So what was the main motivation for you to write these books? Was it for you to leave a legacy? Was it for you to keep a memory? Was it a personal satisfaction? What was the moving force? You go, Paul. I wanted to tell the story of the races since 1960. Eu queria contar a because I think the história. last good. Go ahead.
Eu queria contar a história das corridas desde 1960, because I thought the last really good history of the Indianapolis 500 ended in 1959. porque eu creio que a última história bem contada da Fórmula Indy terminou em 1959. My first Indianapolis 500 was in 1960, so I started there. E a minha primeira corrida com Indianápolis 500 milhas foi em 1960. Então, eu comecei a minha história dali. And I hope that the stories that I added about myself to the history told of my passion and the passion of many racers. And if I got that message across, I'm happy. E eu espero que as histórias que eu coloquei no livro, que me incluem na história, né, e contam a minha perspectiva, mantenha essa memória, continue essa memória. E se eu conseguir fazer isso nesse livro, se eu conseguir passar essa mensagem, então eu estou feliz. I'm very proud of the book and I hope everyone enjoys it. E eu estou muito orgulhoso desse livro, eu espero que todos possam apreciar. Eu vou comprá-lo no meu próximo apartamento. I'm moving to my next apartment and that's the book I'm gonna buy. I recommend it. I read it recently, so. Eu li recentemente o livro e eu recomendo. I do. My book I wrote because even though we should talk about the cars and the drivers and the racing, o meu livro eu escrevi porque, mesmo que nós tenhamos que falar sobre os carros, os pilotos e a corrida em si, the most important story in IndyCar racing over the last 50 years at minimum was the politics. A história principal que tem que ser falada da Fórmula Indy nos últimos 50 anos é a história da política. I got interested in IndyCar racing as a fan when I was 10 or 12 years old, very young. Eu, quando ainda muito jovem, 10, 11 anos, eu me interessei muito, me envolvi com as corridas de Fórmula Indy. I cared about IndyCar racing enough that I devoted my career to it. E eu me importei tanto com a corrida de Fórmula Indy que eu dediquei a minha carreira para isso. My book is a journal of how I spent my professional life. O meu livro é um diário de como eu gastei a minha vida profissional. I think it's important for younger fans to understand how big the Indy 500 was in the 60s and 70s and how big kart was in the 80s and the 90s. Eu acho que é importante para o jovem fã entender como é que era importante a importância da Fórmula Indy nos anos 60 e 70 e também a importância do kart nos anos 80 e 90. Kart took the Indy 500 and an unsuccessful group of races and turned it into the Indy 500 and a growing worldwide series. E a kart pegou uma série de corridas e o Indy 500 e tornou isso num evento de sucesso. I wish I had the opportunity to cover the successful era, but unfortunately my professional life coincided with the decline of IndyCar racing. Eu gostaria de poder ter contado a história do sucesso de tudo isso, mas infelizmente a minha carreira coincidiu com o declínio da Fórmula, das corridas de carro. I still love IndyCar racing and I think it has a bright future. Eu ainda amo as corridas do Indy e eu acho que ela tem um futuro brilhante. But I think it is important that the story of why IndyCar racing is in the position that it's at right now needed to be told so that people can understand. Mas eu acho que a história de como a Fórmula Indy chegou nesse lugar onde ela está agora precisa ser contada para que as pessoas possam entender. Not everyone will agree with my version of the truth, but at least someone had the courage to try to tell the story. Nem todo mundo vai concordar com a minha versão da verdade, mas pelo menos alguém teve a coragem de contar a verdade. I'm very grateful that my book has gotten such a positive response, even though it isn't necessarily an overall a positive story, even though I believe it has a happy ending. E eu fico muito feliz que o meu livro esteja tendo uma repercussão muito boa, mesmo porque ele não é um livro
passado no açúcar, só com coisas boas. Tem muita coisa dura ali, mesmo porque eu creio que ele tem um final feliz. IndyCar lost a lot of fans over the last 20 or 25 years, but I encourage them to come back. A IndyCar perdeu muitos fãs durante esses últimos 20, 25 anos, mas o meu conselho é que esses fãs voltem. If you like the way IndyCar racing was in the early 90s, you should definitely come back because it looks very similar. Se você gosta de como a Fórmula Indy era nos anos 90, você deveria voltar, porque ela está muito parecida com o que era nos anos 90. And I must say that, sorry, John. I just wanted to say thank you for the opportunity to share these experiences with the Brazilian audience. E eu quero dizer a vocês muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esses pensamentos com a audiência brasileira. And I just want to say that era needs the story told. People have tried unsuccessfully, but John was there. John knows what was happening. He was behind the scenes and he knew the people. So I'm looking forward to reading it. E eu acho que aquela história, a história desses anos, ela tem que ser contada. E felizmente o John estava lá e ele conhece as pessoas e ele fez um excelente trabalho reportando essa história. Então eu estou aqui ansiosamente aguardando para ler o livro que ele escreveu. E eu digo como fã, como admirador de vocês, And as a fan and an admirer of both of you, para o John, essa não foi a última visita. and John, I'd like to say this is not your last visit here. And It's a promise. Mr. Page, this is not the second visit. E Mr. Page, essa não é somente a segunda viagem. O John disse que é uma promessa. I got you guys. Oh, sorry. Eu digo para vocês que eu acho que vocês nunca deram entrevista para a mídia brasileira, certo? I don't know if you guys had ever been on an interview with Brazilian media. Am I right? That's correct. No. Correto? Nunca. Então, pessoal, é exclusivo nosso. So we get to be the first. As the PacWest PR guy, I was on kind of the other side of the equation. Exactly. Como o PacWest, ele era o relações públicas da PacWest, então ele estava do outro lado da equação, né? And I've always enjoyed the Brazilian fans, and this format is marvelous. Eu sempre gostei dos fãs brasileiros, e esse formato aqui é maravilhoso. Então o senhor está convocado a aparecer de novo, vocês dois. So you're both summoned to come back again. Will do. Yes. Voltaremos. Eu tenho que expressar a minha emoção. Não é drama, é verdade. São dois heróis para mim fora dos volantes. I would like to express my emotion and my gratitude because you both are two of my heroes, not behind the wheel. Obrigado. Thank you. Yeah, it's true. And what I tell you guys, o que eu digo para vocês, perdão, esse programa, ele começou como uma brincadeira entre eu e mais alguns amigos. So I have to tell you guys that this show started as a playful thing between me and some of my friends. E hoje eu estou aqui entrevistando de novo o Mr. Page. Nós estamos. And now we're here interviewing Mr. Page for a second time. Mas não é a última. But not the last. I think you guys are doing a great job, and I really appreciate your passion for racing. Eu acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho e eu aprecio muito a sua paixão pela corrida. John, do you like caipirinha? Come again? John, do you like caipirinha? Oh, yes. Yes. Mr. Page, did you like to watch Driven? Mr. Page, did you watch the movie Driven?
Unfortunately, not only did I watch it, He's probably in it. I had a terrible part in it. It's the Oh, worst movie ever made. ele falou, infelizmente, não só eu tive o desprazer de assistir, mas eu tive uma pequena, horrível parte nesse filme. Foi o pior filme que já foi feito. But you will never prove it because my name is not in the credits. Mas vocês nunca vão conseguir provar isso, porque o meu nome nem apareceu no crédito. Uncredited. Oh, there you go, sem crédito. O senhor não está no crédito daquele filme, mas o senhor está nos nossos corações. Eu acho que vale mais. You didn't get your name in the credits there, but you're in our hearts, and I think it's worth a whole lot more. You and John. Yes, you're both. Thank you very much. Muito, muito obrigado a você que assistiu até agora. Muitíssimo obrigado para nossa musa, para nossa Lady Grace C. Muitíssimo obrigado pelo esforço de todos que assistiram. Por favor, subscribe our channel. Please support us. Inscreva-se no nosso canal. Nos apoie. Muitíssimo obrigado. Thank you very much, Paul. Thank you very much, John. We'll see you back again in the next weeks. I'm waiting for. And thank you very much. You guys are really, really rock. Thank you. This was fun. A lot of fun. Aqui, pessoal, é que esses caras são sinistros. São maravilhosos. E que a gente vai se ver em breve. Eu vou pedir para os meus amigos uma salva de palma para os dois. I'm gonna cap some claps for you guys. There you go. You guys definitively are rock. Thank you very much for the time. Muito obrigado a todos, muito mesmo. Juninho, André, Gildão, Grace, muito obrigado. John, thank you very much for your attention. Mr. Page, I have no words to express the great to do with you guys. Thank you very much. Obrigada. So, guys, we're gonna tell you now. Bye-bye.